Olá, sejam bem-vindos ao Cast da Gil, canal feito para você que gosta de arquitetura, design de interiores e para aqueles que gostavam de desenhar na última folha do seu caderno, assim como eu. E para a nossa segunda temporada do Cast da Gil, temos o tema Móveis e Decoração e hoje temos duas convidadas super especial, que é a Mariana Oliveira e a Graziela Oliveira, da Autoral Home de Florianópolis. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz que vocês vieram aqui no nosso canal, aqui do podcast. E quero que vocês contem um pouquinho. Vamos começar pela Mari. Sim. Queria que tu contasse um pouco sobre a trajetória do teu empreendedorismo. Certo. Como é que foi? Sim. Eu me formei em publicidade, né, em comunicação social, lá em 2011. E depois disso eu fui empreender na área de TI, tinha uma empresa de e-commerce, ela durou uns anos. Depois disso eu fui ajudar meu pai também no supermercado no interior de São Paulo, fiquei lá com ele quase 6 anos. Depois disso quis fazer um desafio maior, que foi morar fora, fiquei no Canadá quase 6 anos, trabalhei lá com várias coisas e o último trabalho que eu tive lá no Canadá foi com papel de parede. Então, eu nem sabia, né, que a Autoral ia vir na minha vida e lá atrás eu já estava trabalhando com um dos itens de produtos que hoje a gente vende aqui no Brasil, né? Então, e com pessoas também. Com pessoas também, né? Porque lá no mercado a gente já lidava muito com fornecedores, já lidava muito com pessoas. E também, quando eu me formei, que eu tive a empresa de TI, no caso de e-commerce também, a gente já era ligado já nessa área digital. Então, agora eu peguei um pouquinho de cada experiência e estou aplicando aqui na Autoral com a Grazi e com uma outra vivência, né, em outro momento e bem legal também empreender com a família. Estou bem feliz. Grazi, conta pra gente também um pouquinho, como é que foi tua trajetória? Nossa trajetória ela é muito longa e distante, já vem lá de 2 irmãs criadas no sítio. Com pais empreendedores, visionários, eles nos davam uma oportunidade de viver experiências muito além daquilo que a gente estava na localidade, interior, cidade pequena. Os pais empreendedores nos formaram assim. Nossa primeira formação, eu falo que foi muito desse vínculo. E de lá eu já me via fora, assim. Eu sempre quis conhecer algo maior, uma cidade maior. Eu sou muito curiosa e aventureira. Nessa expansão de querer ir para frente, conheci Florianópolis. Não tinha formação em arquitetura, hoje tenho. Eu sou formada em letras e literatura. E cheguei aqui e comecei a trabalhar com móveis de escritório. Fui buscar um local para trabalhar, fazer croquis à mão e fui me apaixonando. Nesse ponto, eu tomei a decisão de fazer arquitetura e fui trabalhar em grandes marcas do setor, atendendo vários arquitetos. Ali eu me achei, porque é muito bom interagir com pessoas com a nossa mentalidade criativa, ousada e de soluções técnicas. Então, eu vi que esse era um propósito que eu tinha já, de trabalhar com os colegas pela questão desse conforto em me comunicar com pessoas da mesma área. A Mariana estava lá no Canadá e eu liguei para ela, olha, tu está trabalhando aí com um empreiteiro, tocando obra, eu estou aqui trabalhando no mesmo setor, vamos empreender junto, topa o desafio, vamos estar mais próximas da família, empreender e abrir então um ateliê autoral. E ela topou, a gente é muito feliz com essa decisão. Estamos hoje numa fusão, são 2 irmãs e a mãe na confecção. Então, assim, a gente conseguiu nesse local, nessa empresa, conviver com pessoas com um grande vínculo, confiança e amor, ao mesmo tempo de empreender nesse olhar, de ser uma família trabalhadora, humilde, dedicada, com grandes sonhos. Se juntamos aí para explorar esse lado nosso. Não, e trabalhar com a família não é fácil, né? Até eu quero que vocês comentem um pouquinho como é que é. Porque, assim, vocês primeiro são as minhas primeiras convidadas em 2 pessoas que eu tô entrevistando e ainda família, que eu acho incrível. E queria que vocês comentassem como é que é trabalhar em família. Eu acho que, assim, no começo, muitas pessoas falavam, nossa, mas que desafio, porque com família é difícil, que é difícil. Eu já não enxergo assim.
Eu consigo entender que quando você trabalha com pessoas diferentes, estranhas, modo de dizer, né? Que é nova na vida da gente, a gente tem muito que conhecer da pessoa, muita coisa que pode vir boa ou ruim. No caso nosso, a gente já sabe onde é nossos pontos fracos, onde é os pontos fortes, a experiência de cada uma. A gente sempre coloca o respeito e o amor pela outra na frente de tudo. Eu sempre brinco que eu com a Grazi, como sócia, a gente é uma escorpiana, outra leonina. E eu brinco com ela que eu falo assim, eu acho que tem que vencer quem tem o melhor argumento. Qual que é o melhor argumento para autoral? O que é melhor para autoral? Se aí a gente entra num acordo, a gente tem uns pensamentos muito parecidos desse lado empreendedor, então é muito mais fácil. Eu acho que não tem muita dificuldade no nosso caso como família, não. Pelo fato da gente se conhecer muito uma outra, a mãe e as duas filhas. Então, assim, parece que já é meio caminho andado já, entendeu? E, assim, a gente também sabe onde colocar mais energia, onde delegar para a confiança da outra. O respeito eu falo assim, quando é família, a gente não trabalha pra gente, a gente trabalha pelo outro. Então, é uma troca. Toda vez que eu estou fazendo alguma coisa, eu estou pensando nelas, eu vejo elas pensando em mim. É uma soma muito forte, invisível aos olhos, né? Mas tranquilidade, né? É uma questão que a gente faz tudo uma pela outra. Então, ali dentro, essa união e com a nossa mãe e com toda essa história que a gente já viveu juntas e de estar longe. Já teve momentos que cada uma morava numa cidade, a falta que fazia. Hoje, poder ter a oportunidade de empreender, de fazer conquistas juntas, é uma coisa que não é todo mundo que tem a sorte de ter. Então, a gente tenta sempre... Já é da nossa característica levar tudo para o lado positivo também. Não vamos abraçar problema, nem mimimi, nem ampliar problema ou discussão. A gente vai se unir em prol a nossa causa, né? Sim. E tem sido muito bom. Nunca brigamos, vou ser bem sincera. Quando a gente vê que uma tá com fome, meio estressadinha, cansada, a gente vai lá e ajuda. Manter a distância segura. Mas, assim... Ser sócias é uma comunhão, né? Então a gente já é irmã de... Só tem nós já é uma duas, sociedade já é só nós eterna, duas, né? Sempre, né? E o propósito de empresárias mesmo. Vamos vencer, vamos construir uma marca, vamos construir uma grife, vamos entregar qualidade acima de tudo, vamos dar o nosso melhor. Quando casa no mesmo propósito, no mesmo olhar e valores, é muito mais fácil. Se começa a ter ruído é porque não vem dessa harmonia, né? A tranquilidade também, né? Que a gente trabalha, a gente consegue fazer com que tudo flua melhor e com uma consistência bem legal pelo fato que uma tranquiliza a outra. A gente já passou por muita experiência, muita coisa ruim também no trajetório. Então, hoje em dia, a gente sabe que tudo dá jeito e se a gente manter a tranquilidade, as coisas não precisam ficar mais difíceis do que já são, como é empreender, né? Então, a gente vai levando com leveza, uma segura a ponta da outra e a gente segue o flow, né? Ai, perfeito. Não, eu até queria que vocês comentassem, porque, olha, até essa trajetória de vocês é muito bonita, porque vem tudo de uma história realmente da família e agora tudo que vocês construíram tem uma base para dar início a tudo aquilo que vocês estão colocando agora, né? E eu queria saber como que foi essa iniciação da Autoral, quem que iniciou mesmo essa ideia de também trabalhar em família, né? Acho que essa é a história e falar um pouco sobre esse propósito pra gente. Eu posso até começar essa fala porque eu trouxe elas como convidadas de um sonho meu. Eu tenho um lado criativo muito forte e eu precisava explorar e ao longo da maturidade que a gente vai alcançando, se a gente escutar a intuição, a espiritualidade, a gente vai se encontrando. Eu falo, quanto mais velho a gente fica, melhor a gente fica também, né? E eu queria muito ter uma marca própria que mostrasse mais cor, mais vibração, mais personalidades para os projetos. Eu queria atender mais arquitetos, que é uma situação que tem um propósito autoral, o público-alvo para ser uma galeria de inspirações para arquitetos propagar mais projetos. Se a gente tem uma empresa que pode permitir propagar sucesso para outros e muitos outros, a gente escala mais e o mundo vai ficando mais bonito, mais qualificado, com essas
essas sensibilidades, né? E outro propósito era resgatar a arte da costura, que ela tá se distanciando, tá ficando numa marginalidade, e o nosso sonho é trazer as costureiras, a costura para o alto padrão, para o design. Ela tá muito bem colocada na moda da roupa, mas e na moda da casa? Então, trazer mais a fala sobre isso. Você gosta de se vestir bem? E como está vestindo a tua casa, que é teu abrigo, que é teu... Normalmente a casa é o nosso maior... Templo, né? É o nosso maior investimento também financeiro e a longo prazo. Então, trazer essas falas, sabe, de valorização dos profissionais que costuram, valorização do tecido, da qualidade das coisas, falar sobre cor, energia, alegria, sensibilidade, texturas contemporâneas, que eu sentia falta. Eu faço viagens internacionais e vejo um mundo de cores no México, em Milão, na Grécia, em todo por onde a gente passa. E eu falo, o Brasil tá com uma tendência um pouquinho minimalista demais para mim, Graziela. Vocês podem me ver até como eu me visto. Né? Eu chego em alguns lugares e falo, chegou a cor aqui. Então, é muito de dentro de mim para fora que repercutiu no autoral. Sim. A minha mãe é maravilhosa, uma costureira, artesã exímia. E ela foi que nos mostrou essa capacidade de empreender. E ela vindo comigo, eu queria isso. Eu falei assim, meu Deus, a minha mãe é uma joia. Eu preciso trazer essa joia para o mundo da arquitetura. Consegui. Depois eu fui lá buscar a minha irmã no Canadá, falando assim, olha, o potencial é imenso, vamos trabalhar nisso. Então, a gente vai construindo e desenhando esse projeto, né? Fala que passou agora de ser costurar tecidos. A gente está costurando histórias, costurando pessoas. O relacionamento com todo mundo que entra na autoral é uma linda história. A gente já tem só um ano, mas já são tantos cases, são tantas vivências. Então, assim, é viver feliz com o que faz, é ser apaixonado por tudo isso. A autoral, ela tem uma energia que vem do coração da gente, que criou uma marca, que tem coisas lindas lá. E é, assim, de fato, um lugar que a gente pode só criar. É uma fonte de criação, através dos tecidos, através das inteligências dos profissionais, né? Então, é um pouco do nosso universo, tudo isso que eu falei agora. É muito gostoso. Vocês também têm um trabalho diferente, né, na questão de entrega e conversa ali com os arquitetos, com o cliente final. Até eu quero que vocês comentem pra gente como é que é esse tipo de tratamento, principalmente ali com o arquiteto, porque eu conheço, mas assim, eu quero que o pessoal entenda também um pouquinho como é que funciona. É muito diferente para mim, né? Eu nunca trabalhei com arquiteto, com design, para mim é muito novo. Lá no Canadá, quando eu trabalhava com papel de parede, era tudo muito direto com o dono da casa. Era a nossa loja que vendia direto para o cliente, a gente não tinha esse contato com o arquiteto, lá não, eles não têm essa, né? E aí, agora eu tô num universo totalmente diferente do que eu trabalhava, né? A Graziela tá me apresentando várias pessoas, várias coisas, vários eventos. Então, para mim, tá sendo muito especial. E a gente tem também a questão lá da autoral, porque a gente quer que seja um ateliê muito intimista também. A gente abre as portas para as arquitetas que querem trabalhar lá dentro, fazer especificação, passar uma tarde, uma manhã lá dentro. Já aconteceu com várias arquitetas de quando tem um cliente de manhã e depois tem outra tarde, mas não quer voltar para o estúdio ou para o home office porque fica longe. Dá uma passada lá, toma um cafezinho, trabalha lá no teu cantinho. Tem bastante lugar lá dentro que a gente disponibiliza para as arquitetas fazer especificação lá dentro com a gente. Tem também agora a nova possibilidade, se as arquitetas design quiser fazer um evento lá dentro, de aniversário, um podcast ou um workshop, em algum evento que não tem espaço e quer fazer com a gente lá, a gente disponibiliza o espaço também. Eu acho que quanto mais pessoas forem para lá para conhecer o autoral, melhor é. Uma casa de família já. Essa semana passada a Vizier fez lá, né, um aniversário dela, foi muito legal e a gente quer continuar com esse propósito. Quem trabalha em home office, ou quem quer trabalhar em estúdio ou escritório e quiser sair um pouco do ambiente, né, e quiser trabalhar lá uma tarde com a gente está aberto. Se quiser fazer evento, workshop, qualquer
desse sentido, a gente também está aberto a receber. A Autoral é um lugar para se inspirar. Uma extensão, né? Uma extensão. Passa, se inspira, se motiva, troca energia com a gente, sai criando projetos incríveis. E é muito legal providenciar o profissional de frente com a costureira. Ali eles se encantam, porque aí tem uma ideia, ela já aplica, já faz um piloto. Então, essa troca do artesão com o criador, com a materialidade de qualidade, com as várias possibilidades, sai coisas autorais. Essa que é a proposta, o autoral, é criar junto, é se unir e vivenciar esses momentos, né? É bem interessante. Ajuda bastante ali na questão da visão até do arquiteto pegar o tecido e tá desenhando junto com a costureira, que é algo realmente, como tu disse, Grazi, que é difícil de tu explicar pode ter uma ideia de uma barra diferente ali na hora, ou pode ter uma ideia de um detalhe que queira colocar ali na hora, então já dá para fazer na hora. Então é diferente você terceirizar para uma outra empresa, que você só vai ter acesso na hora da instalação. Tem arquitetas que a gente chama para ver o resultado na hora que a cortina está descansando, e aí sempre tem algum detalhezinho que a pessoa resolve colocar na hora, que no final, para a cliente, ela, nossa, que demais. E na correria do dia a dia, a arquiteta às vezes não teve tempo de pensar nesse detalhe, mas na hora que ela vai lá ver, ela sempre cria alguma coisa que dá o toque autoral, né? E pode demorar muito também. Então, tudo que a gente faz na hora já agiliza o tempo. E como a confecção é ali dentro, então, assim, a gente sabe muito bem ali a agilidade que a gente pode ter, sabe? A questão da minha mãe ser muito perfeccionista também, principalmente com as linhas, com os detalhes. Se ela já é assim no natural, imagine trazendo para as filhas dela como na empresa, né? Então, ela ainda capricha mais ainda. Até eu ia perguntar se tinha um ateliê mesmo. Então, até para as pessoas saberem, né? Sim, a nossa intenção é ser uma loja especial. Viemos na praça, no mercado desse setor, não para concorrer com as outras lojas, porque já tem lojas excelentes. Mas é para entregar algo novo, algo diferenciado. Mais humanizado. É para ter a nossa entrega particular do que a gente acredita, para inspirar, para mexer um pouco com esse setor, trazendo novidades, trazendo questões mais artesanais, né? Alfaiataria mesmo, de estar desenhando no detalhe e confeccionando no detalhe. E como faz parte de todo esse universo, nada mais justo de ser todo esse aconchego mesmo, né? Esses dias, deixa eu contar aquela questão que aconteceu a gente está fazendo para uma cliente uma cortina para o quarto da filha dela, que é toda artística. Ela tem linho, ela tem veludo, ela tem renda, é bem diferente, tem lacinho. E a gente ficou, meu Deus, mas é várias texturas numa cortina só. Aí, claro que, né, a produção, ela fez um piloto. A gente foi mostrar para a cliente o piloto, para ela ter certeza que é aquilo que ela quer. O piloto nem voltou para a Autoral, porque a filha dela ficou encantada e quis colocar na casa das Só uma bonecas. coisa, explica para as pessoas o que é o piloto. O piloto? É um piloto, uma mini cortina. Tá. A gente fez uma mini cortina, igualzinho como é a cortina original. Só que foi muito engraçado que o dia que a gente foi apresentar para a cliente, vai ficar assim, você consegue agora visualizar como ela vai ficar. E foi bom pra gente visualizar também, né? E a filha dela estava na reunião junto, já pegou a cortina, já quis colocar na casa das bonecas, acabou que o piloto nem voltou para o Autoral, porque ela já quer ficar com a cortina e mais a cortina da casa das bonecas igual, né? Daí, ela tem quantos anos? Ela deve ter uns 8 aninhos, a menina, né? Dona do quarto. Aí vai ficar um barato, porque vai ficar a cortina e na casa das bonecas a mini cortina igual. Esses detalhes, né? Essas preocupações com detalhes, com aprovação, em fazer laboratório, testar. Tem tecidos bem exóticos que a gente tem exposto lá na Autoral, que nós fizemos a cortina tamanho real para pôr à prova o caimento, o resultado, como é que o tecido se comporta ao longo do prazo. Sim. A gente pensa em tudo. Assim, tem coleções já idealizadas para cada personalidade e estilo de cliente. Então, vai ser assim muito agradável se tu chegar lá e se identificar com o estilo da roupa da tua casa de acordo com o teu estilo. Se você é mais urbana, se você é mais natural, se você é mais delicada ou clássica, vai ter coleções de acordo com o teu estilo.
Perfeito. Eu queria entender aqui com vocês. A gente conversou bastante sobre cortinas, mas a Autoral, ela entrega só a cortina, tem outros tecidos, qual que é a entrega oficial, assim, os 3 pilares, 4 da Autoral? Sim. Nós estamos com a Uniflex, também é uma excelente marca de persianas, toldos, sistemas de motorização e cortinas, até em crochê, que vai ser um lançamento em breve, que é uma graça muito romântica. Nós temos papéis de parede internacionais, com garantia aí de duração de 10 anos. É totalmente diferente do que eu encontrei no mercado nacional. Então, é uma curadoria. A gente vai sempre buscar soluções dentro do nosso país e fora também, de produtos especiais para vestir paredes. Os tecidos vestem também as janelas, as esquadrias. A tapeçaria, vamos ter algumas collabs. E a gente faz, então, a cortina, as persianas, o papel de parede são os carros-chefe. E a partir disso tem os acessórios de almofadaria para área externa, coisas que vêm com collab com a nossa grande parceira Arquitetura do Sono, que tem uma linha enorme de cama, mesa e banho. Sim. E a gente também quer criar umas toalhas de mesa de jantar maravilhosas. Então, tem bastante trabalho. Sim. E ideia, já está no nosso planejamento do trimestre, do semestre, né? É ser autoral, é ter linhas assinadas, inclusive com profissionais. Eu já tenho 2 arquitetas ali na nossa lista. Uma quer desenhar uma coleção para a sua linha de hotelaria. Então, nós vamos desenvolver uma linha para a rede hoteleira dela. Outra, a gente vai construir todo um jogo de roupas personalizadas para um parceiro nosso. Ali agora é um mundo de criações, de né? Possibilidades, né? Mas, assim, o foco principal é as vestimentas, então, de cortinas, papéis de parede, persianas. Mas tem uma coisa também que é legal de a gente destacar, que a gente gosta muito de fazer, que é o artístico também, porque a gente está aberta, a arquiteta trazer pra gente o que ela pensa e a gente tentar, junto com ela, pôr no papel e fazer acontecer. Esse ano que passou, a gente teve produtos de... como fala, cesta de piquenique que a gente fez, que foi muito legal. A gente teve escultura no teto, que foi bem legal também numa mostra aqui em Florianópolis. Nós fizemos também casamento, também nessa questão de tecido também. Nossa, a gente gosta, ainda. A gente teve restaurante também, que a gente quer muito ir para a área comercial também. Residencial a gente já está focado, né? Mas restaurante, pub, fazer cenografias, cortinas. Né? A gente tem tecidos que ajudam na questão do acústico. A gente tem papel de parede que ajuda no acústico. A gente tem papel de parede de Bali, de Vietnã, sul da Coreia, que são de fibras naturais, que é muito interessante também. A gente tem a parte de tecido, que é feito de garrafa PET, que tem muito esse lado do sustentável também. A gente tem muita coisa diferente lá dentro que o pessoal precisa conhecer. Já passamos umas aventuras com as nossas parceiras arquitetas aí. Já. Eu e a Mariana já subimos em andaime, já colocamos 200 metros lineares de tecido no teto. No desenho orgânico, que não podia errar. Feito a olho nu ali. E participamos de grandes mostras aí da nossa área. Tivemos a sorte de participar até na capa da revista, né? Então, assim, já teve arquiteta que sentou lá para nos conhecer e falou: eu estou precisando de cortina para minha casa. Fomos cortinar e mudamos as formas da parede dela com cortinas. Cortinas curvas. Legal. Então, assim, tem um mundo de ideias. É só a gente parar para ter tempo criativo. E o mundo está tudo tão corrido, digitalizado e automatizado. Então, a gente está chamando as pessoas para dar aquele descansinho e tempo criativo lá com a gente. E lembrando também que a gente faz o trilho comum, o trilho motorizado, o trilho flexível. O flexível, né? Que você pode fazer o formato, mas também motorizado. Então, uma coisa bem diferente que o pessoal faz é o trilho manual flexível. Mas motorizando esse que faz curvas, a gente tem essa possibilidade. Então, isso é bem diferente aqui na nossa cidade.
Tanto o pessoal, a gente tem feito em quarto de bebê, quando a mãe quer separar a parte de amamentação do resto do quarto, para ela ficar no momento mais íntimo ali, ou para fazer para provador de loja, ou divisão de escritório. Hoje em dia não precisa, pode ser em tecido, né? Você consegue fazer a curva do jeito que você quer e dar um charme mais para o ambiente, entendeu? Fica lindo. Fica lindo, é? Eu até queria saber, falando assim um pouquinho dos desafios, vocês já tinham comentado aqui alguma coisa, mas teve algum desafio muito complicado da empresa? Porque a empresa tem 1 ano autoral. Até tem uma história aí Qual dentro delas? da bolsa. O desafio para nós é conciliar, né? A nossa expectativa é muito grande. A gente quer entregar algo mágico. Então, o desafio já é de se superar. Porque a autoral tem só 1 aninho, mas parece que tem 10. Porque vem uma bagagem muito grande nossa. Então, a gente é mais aceleradas, assim, de mostrar um resultado, de querer entregar, de já querer entrar no mercado com uma empresa pronta, bem feita e com voz, né, de autoridade. E a gente pode fazer isso. Encontrar arquitetas ousadas, né, que venha trazer também. Assim, trazer pessoas nesse olhar, né, que aceita bem esse diálogo, é um desafio. E assim, a gente já viveu uma história bem interessante com um lojista aqui da cidade, que tem um showroom grandão. E é aquela coisa de cliente que a gente sabe que às vezes tem, né? Tem um prazo, vira outro prazo, de repente pisca o prazo é para amanhã e a gente tem que estar a postos. E a gente faz um multirão, consegue se vencer lá e entregar tudo maravilhoso no prazo de inauguração. Então, assim, a gente tem essa personalização do tempo também, da entrega e de como... A gente não depende automaticamente de indústria, de prazos, ele é um processo que está na nossa mão, né? Então, às vezes, acontece que é para já, é para amanhã, é para depois de amanhã e a gente tem que acelerar. Nada vira para amanhã e aí, se a gente está com os tecidos na mão, a gente faz acontecer, né? Agora, a questão da compra internacional, a gente precisa dos 30 dias, né? Vem em forma aérea para a gente, só que esse prazo a gente não consegue encurtar, né? Mas depois que está na nossa mão, a gente consegue garantir. É, bem desafiador mesmo. E ainda trabalhando com pessoas, a gente... tem que manter calma com o cliente, com o arquiteto também, que vai ser tudo entregue. Até, bom, a gente está aqui no meio do nosso podcast, mas só lembrando vocês que quem é novo no canal, sigam a gente, deem seu like. Vou colocar na descrição aqui os Instagrams da Mariana, da Graziela, da Autoral também, para seguir, da Giovana Arquiteta. Mas vamos continuar conversando. Eu quero entender também um pouquinho... que falem aqui pra gente, assim, eu sei que a gente conversou sobre isso, mas quero que vocês falem sobre o propósito da Autoral. Propósito, assim, em relacionado com o cliente final, com o arquiteto, para vocês mesmo. Eu tenho uma frase para mim que eu quase digo todo dia, eu só quero gente boa perto de mim. Pessoas que têm essa energia de prosperar as pessoas, de ajudar, de ter qualidade. Então, assim, a Autoral, a missão dela é fazer tudo com qualidade, isso não se discute, é o primeiro ponto. A missão é entregar um produto de muita qualidade, personalizado, com todo o nosso carinho. O segundo ponto é poder prosperar tudo que está em volta. Tem fornecedores lá dentro com a gente tem um nível de relacionamento com pessoas muito grande, então a gente está sempre antenada. Como é que uma coisa conecta com a outra? Uma pessoa pode conectar com outra, buscando negócios. A gente faz negócio através de pessoas, né? As pessoas, elas são o ponto alto de qualquer circunstância. E nós, como Autoral, é assim, uma família entregando o teu melhor e ampliando essa família, né? A gente comemorou o aniversário na sexta-feira passada, chamou todo mundo que está no nosso maior redor e a gente já olha que é uma grande família ali. O cliente sente esse aconchego, ele sente esse carinho, os arquitetos, eles sentem esse, sabe? Esse momento de, que gostoso estar aqui, poderia passar aqui mais tempo. Então, assim, a Autoral é muito humana e é de uma família, é da nossa família para as pessoas que estiverem ali conosco. E fazer toda essa energia se transformar em prosperidade.
prosperar, fazer as arquitetas fazerem projetos maravilhosos, porque um projeto impacta automaticamente a vida de quem está consumindo isso, né? Falo que a arquitetura ela tem poder de melhorar a tua vida, do vizinho, da rua, da cidade, ela vai projetando a qualidade, a beleza das coisas, a funcionalidade. E a gente transforma um país através desses comportamentos, né? Dessa cultura da entrega da qualidade, do respeito, dos valores, do carinho. Então, é uma empresa que entrega muita energia de prosperidade aí por onde passar. A gente quer muito que seja mesmo uma extensão, entendeu? Dos escritórios, dos estúdios, do home office. A gente sabe também que tem muita arquiteta começando, que está fazendo o home office em casa. E às vezes é preciso sair um pouco, vivenciar, trabalhar, né? Ou num café. A gente quer ser uma extensão mesmo, né, Grazi? Dar essa técnica, o ateliê, né? ele, lógico, é para fazer negócios, né? A gente quer prosperar, claro. Só que também pode ser um aconchego, entendeu? Para as arquitetas, elas podem passar lá, como eu falei, né, tal. E então, a gente quer que seja mesmo um lugar de muita energia boa e que... por isso que a gente chama de ateliê, né, não de loja. A gente atende com um horário marcado, a gente é porta fechada, né, não é uma loja aberta. Mas para a gente poder atender cada uma que vai lá da melhor forma possível mesmo. E além da parceria dos arquitetos, vocês têm os parceiros mesmo de lojas. Temos. Quem são eles? Temos, a Grande Conte, com o senhor Rogério, que mora no nosso coração. Sim, a Conte, que foi desde o começo, né? A arquitetura do sono, que é a nossa madrinha. A gente gosta de dizer que a Josi e o Edson foram os primeiros a saber desse plano da nossa vida. Antes de existir o nome, antes de existir tudo, antes do CNPJ, a gente conversou com eles já ajudaram muito nas ideias, né? Porque na intenção desse negócio, né? Eu não esqueço do dia que a gente chegou lá, assim, né? Depois temos a Inovar, que está ali do nosso lado, né? Que é uma empresa que tem também vários anos. Inovar tecnologia de automação. Incrível. Temos também a Criare, né? Que a gente tem as nossas cortinas lá, a degradê dourada, né? Temos a Pingo de Ouro, temos aquela que é de renda, né? Que a gente fez Estamos expondo lá no showroom da Criare. Vocês expõem nas lojas parceiras? Em algumas. Ah, tá. Em algumas. Hoje a gente está com uma exposição linda na Sacaro, que vale muito a pena conhecer. A Etienne, os nossos tecidos passam por lá, dando poesia na loja. Com a arquiteta Etienne, que é uma pessoa que entrou na nossa vida como uma irmã, mais uma. E temos também aí, né, continuando, a gente tem também a Eco Decor, que é uma parceira incrível nossa com o Gerson, que tem várias coisas dele lá dentro da Autoral também. Temos a Fiber Plus, né? Fiber Plus banheiras também ali conosco, mostrando um canto do banho, do aconchego, porque a intenção da Autoral foi ser uma casa ambientada. Então, você chega lá, vê uma sala de estar, uma mesa grande de jantar, um canto de loungezinho, sobe, tem um quarto que a gente quis materializar tudo em verde, tudo a sensação da natureza dentro do teu quarto. Sim. Com uma banheira, uma área de descanso, tem uma área de reunião a mais, e depois os cantinhos a mais que a gente gosta de contar e mostrar lá como surpresa, que uma delas é a confecção. E tem também a nossa amiga Patrícia Vieira, com os quadros dela, fotógrafa artística muito boa, que também tem alguns quadros lá dentro lindos, fotografias dela. Que mais que a gente tem? Da marcenaria também, né? Não podemos arriscar esquecer algum nome. É, né? Isso que eu tô lembrando. São todas pessoas, né? Tem a Excelenza, né? Marcenaria também, que colocou lá agora, né? A parte da marcenaria do quarto, que ficou bem lindo também. Pra ver como é muito detalhe. É muita gente que acreditou, né? No nosso sonho e que tá junto com a gente desde o começo, e vai continuar. E assim, a gente já está trazendo marcas lá de São Paulo, marcas internacionais exclusivas nossa. Então, é importante saber que tecidos são esses. Nós temos grandes marcas, a Casamance, a Camengo, estão aqui conosco nesse trabalho. Somos exclusivas delas aqui na região, né? Dessas marcas
São marcas, assim, primorosas, né? Então, assim, vai ampliando sempre toda essa dinâmica. Vale muito a pena ir lá conhecer para visualizar isso tudo que a gente conversou. A gente tem, além dos papéis de parede, a gente também tem painéis, né? Que são europeus também. Os painéis são lindos, tem 7 camadas de tinta e muita textura, muito alto relevo, né? Então, como é que é esse painel? Ele é um painel que ele é de papel de parede e tecido junto, entendeu? Então, a durabilidade dele é muito maior e ele tem vários cilindros, né? Várias passadas de tinta e ela chega até 7 passadas. Então, assim, o alto relevo dele é muito impressionante, a durabilidade, uma resistência. Até a forma de instalação dele é diferente dos papéis que a gente conhece. A gente tem enrolo, né? O enrolo e painel, que daí o painel já tem uma medida já específica, mas também tem painéis que tem PMG, que também dá pra gente adaptar, mas é diferente dos papéis de paredes que é em rolo, que daí você consegue adaptar na quantia de rolo. O painel, ele é um desenho pré-estabelecido. Então, tem painéis lá que tu olha, é uma floresta noturna, é um campo de flores para a linha infantil, reforçando que a linha infantil nossa é uma delicadeza, contando contos de fadas, né? Sim. Então, a gente vem aí surpreendendo. Tem ali nas imagens? Tem um ali, tem um... Vamos colocar aqui. O nome do book nossa, ver? né, Era Uma Vez, né? E a gente tá até adquirindo o Era Uma Vez 2, mas é assim, a cereja do bolo também nos papéis, que as arquitetas vão muito lá e falando que encontra muito do mesmo, né? E a gente tem essa questão do infantil muito incrível. Bem forte. Muito incrível. Para quem tá vendo a gente no YouTube, a gente vai colocar aqui as imagens passando para vocês verem da autoral. Mas quem tá no Spotify, acho que tem Esse que é um conferir. dos painéis, né? Ai, tem o lindo. PMG, mas ele é bem legal. É que aqui não dá para demonstrar a questão da textura e do tato ali, né? Mas a gente consegue ver o desenho, que ele é todo diferente, ele né? Ele é cheio dos detalhes. E ele tem muito linguagem de aquarela. Esse. Então, parece pintado à mão na parede. E é fácil de higienizar, é resistente. Então, ele te dá, além do toque artístico, essa funcionalidade. Acho que... Vamos mostrar as outras imagens. Ai, que lindo esse! Lindo. Sim, ele é o de um álbum que chama Casa Azul. Ele é uma referência ao México, né? Então, assim, por isso que ele tem todas essas cores, ele é tão vivo, por essa referência, Esse é painel ou Esse é rolo. Esse papel de parede. Papel de parede. Tá. Tem o papel de parede e o painel de parede. Tá, daí vocês vão esse falar rolo, pra gente. Esse é papel de parede. Tá. Tem um livro lindo lá, esses books são bem selecionados por nós não queremos ter muitos, mas todos que estão lá são muito especiais. E ele vai contando a história da fauna e da flora do México. E tudo tem muita história. Então, quando a gente... Aquele outro, né? A partir da próxima semana, a gente vai começar a contar a história do conceito de cada coleção. Porque tem conceitos dos anos 60, tem anos 80, coisa. Tem sobre culturas, sobre texturas naturais que vem traçando. A gente vê assim, trançando a palha, entrando na máquina e saindo do painel de parede. Então, é uma coisa muito natural ainda, que é feita em indústria, é através de materiais naturais. Acho que vai passar um painel, esse também é no rolo, né? No papel de parede, acho que vai chegar um painel. Então, não acha, Gi, que dá todo um fundo encantado? É a gente vestir o fundo, que aí ele dá um corpo para tudo. Esse tem uma textura, parece. Ele todos eles mais têm. Texturizado. Alguns só, mas a maioria tem um alto relevo. Que lindo esse aí. Esse é lindo, ele tem várias cores, né? Vários tons. Lindo esse, nossa, parece até um... tijolinho, né? Aquele mosaico, revestimento, né? Isso, mosaico. Mosaico de palha. Lindo. Legal. Esse é rolo? Esse é rolo. Esse também é rolo. Esse é incrível, tem vários tons. E tem um glow, ele é muito assim. elegante, esse aí. É que, infelizmente, assim, na imagem não dá pra ver, né, o quão especial ele é, assim. Esse é o que todo mundo deve Esse é o nosso xodó. Esse acho que todo mundo que vê um pedacinho dele já sabe que ele é da autoral. Lembra muito que é autoral. Até porque a gente foi nesse encantamento com esse produto que nós desenvolvemos a nossa linguagem e identidade de marca. Então, a autoral vem com esse tema aí. Esse é painel. Esse é painel? Esse é painel. Daí que eles colocaram, né, a marcenaria, mas ele é um painel.
Esse é lindo. Esse aí é de fibra natural. Ele aí não tá dando para ver muito, mas ele é de fibra natural. Se eu não me engano, ele é do sul da Coreia ou de Bali. Mas vocês podem conferir lá na Autoral no book os nozinhos. Então, assim, é muito interessante esse papel de parede. Ai, tem bastante imagem. Bonito esse é também. A continuação daquele. Acho que Foi tudo? Esse também não aparece muito, mas ele é de fibra natural. Ele veio lá do Vietnã, de Bali, não tô me lembrando agora. Vê se não é uma pintura na parede, Eu né? amo esse, que dá um efeito 3D muito legal. Que então, colorido. Assim, se você trabalhar com um gesso em volta, ele ainda fica mais bonito, né? Esse é igual àquele outro. Temos mosaicos esse é maravilhoso. também. Essa foto ficou melhor, ó. Daí você consegue enxergar os nozinhos. Bem a textura. Os nozinhos, por ele ser, né? Porque a maioria dos profissionais não querem um produto tão plastificado e industrializado. E esse vem na linguagem do artesanal mesmo. E esse book, ele é incrível, assim. Ele é, nossa. E ele também é vendido por metro quadrado. Esse é internacional. Ele é vendido por metro, então, assim, pode pôr no teto, no corredor, né? Dá para inovar. Esse também é bem autoral. Esse tem lá na Autoral, só que lá a gente tem um fundo claro. Esse que a gente está apresentando é um fundo escuro, né? Esse ele é o mais... Até essas imagens vieram mais dos painéis, papéis, mas nós temos muitas imagens. Já foi tudo. no complemento. Acho que dá daí a gente volta para a imagem... não, não. Acho que esse aí também é bem interessante. Tem bastante coisa com bastante ousadia também lá, né? Aí depois volta pra imagem normal. Eu acho que tem mais uns, deixa eu ver. Não. Não, foi Achei tudo. que ia aparecer aquele painel, mas tudo bem. Acho que daí a gente volta pra imagem normal. Isso é um pouquinho da Autoral. É bem Ai, adorei. 2%. Sim. Porque a gente tá com, acho que não sei nem contei quantos books a gente tá. Isso aqui é só um pouquinho, né? Você tem nem como ver né? tudo. Mas a gente consegue ver aqui um tecido muito bonito Isso, na mesa. Esse é o meu xodó. Esse tecido, ele é todo bordado, né? Então, ele tem aqui uma quantidade de cores e linhas preenchendo todo o tecido. Então, um produto muito exclusivo. Ideal para fazer um chale decorativo, criar uma sobreposição de algum efeito, assim, num detalhe de... sobrepor um chale para um mobiliário, para uma mesa. Nós usamos muito ele lá na nossa mesa principal. Né, também. A almofada dá para fazer com ele também. Depende muito da criação do arquiteto, né? Eu acho que a questão que a gente também tem alguns tecidos para estofaria, que daí a gente tem que ter aquele cuidado da gramatura, até por ser estofaria, né? Mas nos outros tecidos que a gente tem um monte de funcionalidade que dá para fazer. Só a estofaria mesmo, que a gente tem os específicos mesmo para aguentar, né? Olha, tem mais uma pergunta que eu queria ver com vocês. Assim, na verdade, duas. Uma é se a Autoral ela trabalha para fora. Sim, na região a gente já está atendendo. Em breve eu estou numa vinícola lá em Joaquim, colocando uma cortina linda que nós vamos elaborar com o cliente já. E é tudo uma questão de avaliar a demanda, a necessidade, se faz jus, né? Mas, assim, vestir uma casa completamente, sim. Mas, às vezes, ir para uma localidade muito distante para um ambiente só pode se tornar inviável. Nós conseguimos fazer esse planejamento. Tudo é conversar com a gente, apresentar a demanda e a gente criar estratégias para isso. Mas a gente já fez. A gente fez em Rancho Queimado, a gente fez em Paulo Lopes, que agora a gente está instalando. Tem esse em São Joaquim, que vai ser um desafio maior, né? Porque é mais longe, o pé direito lá é 7 metros. A gente faz muito pé direito alto também. A gente e vocês fazem... Até o trabalho de vocês é só com as pessoas que trabalham com vocês também. Isso, a gente tem 3 instaladores, assim, que trabalham com a gente. Desde o começo, então assim, já faz parte da time Autoral, nosso. É time nosso. Mas, ao mesmo tempo, com a capacidade da indústria da Uniflex, isso amplia bastante e eu consigo pegar instaladores já treinados de cada região, né? Então, a gente já tem alguns projetos previstos para o ano que vem, que eu vou conseguir atender na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo.
porque é só uma questão de planejamento mesmo, né? Sim. E quando é necessária a barra no local, aí a senhora Vanderleia vai poder viajar. Nada mal. E ela adora isso. Então, assim, acredito que dependendo do projeto e do contexto, dá para planejar direitinho. Ai, muito... assim, eu acho que a empresa de vocês é a parte essencial da casa. Eu vejo muito por isso, porque é a parte mais gostosa que a gente vê ali, o toque final do papel de parede, com a cortina, tudo se molda realmente ali junto com toda a parte do projeto. Mas, assim, até pra gente dar uma encerrada, eu queria saber, vindo de vocês, qual que é o objetivo daqui pra frente da Autoral? Isso a gente não tinha conversado, mas eu quero saber. Tem alguns segredos ainda rolando. Esse mês vem novidades maravilhosas por aí. A gente normalmente tem os sonhos ali. Quando a gente alcança, a gente pode, né, comentar. Mas a ideia é, de fato, expandir essa marca. Final do ano eu estou indo para a China também, conhecer alguns produtos lá naquele mundo, para ver o que eu consigo trazer para cá, né? Fazer parte de núcleos de qualidade com outros lojistas, criar ambiência, se fortalecer com grandes empresas também, porque nós temos um ano, mas já temos uma vivência de mundo que dá para compartilhar e somar na vida de outros e interagir mais, né? Então, assim, o plano principal nosso que a gente já fez esse ano é estar entre essa ambiência de empresários de qualidade da região, trazer mais novidades aí do nosso outro mundo ali, logo a China, né? E trazendo e fortalecendo o que a gente já possui, né? Eu acho que é fortalecendo as arquitetas de qualidade, um time uma parceria sólida com bons profissionais. Labs, né? E assim, vendo as oportunidades e abraçando elas conforme a gente tem o fôlego, né? Mas assim, aqui 2 jovens ainda... Jovens senhoras. Eu falo jovens. Primeiro ano da Autoral foi muito importante, a gente ficou mais escondidinhas, apesar de ter aparecido bastante também, porque a gente estava organizando os processos, né, o planejamento, as estratégias, eu estava me adaptando depois de ter ficado fora um tempão. Adaptando até a língua, porque falava inglês, português junto. Errado, parecia que tinha. Aí esse ano foi um ano bem assim, com bastante cautela, né, pra gente, e ainda é um ano de investimentos, né, então a gente teve que... Mas agora, esse ano de 2025, a gente quer dar mais a cara, a gente quer fortalecer muito o reconhecimento com as arquitetas, entendeu? A gente quer ficar bem, né? Fazer com que elas encontrem a gente, né? E para a gente conseguir ir seguindo. E muitos eventos gostosos para passar tempos junto, né? Conversar, trocar ideias, assim. Fica sempre esse convite... Se aproxime agora de nós para conhecer tudo isso. A casa está organizada. Esse ano de 2024 a gente organizou bem a casa e agora a gente vai para o mundão. Uma frase de encerramento, então, vocês têm? A gente já está encerrando aqui o episódio. Sim. Assim, eu falo que vamos dar mais importância à qualidade das coisas, investir em coisas boas e bem feitas, consumir de empresas idôneas, de qualidade, que tem todo esse volume de valores juntos, né? E estar próximas de boas pessoas, que é aquela frase que eu tenho para mim, que só quero gente boa perto de mim, porque o tempo está passando e é isso que a gente faz, trabalha muito, mas com quem está trabalhando, com quem está convivendo, de quem está consumindo, né? É mais sobre isso, porque hoje é o dia que importa, amanhã temos grandes sonhos, mas hoje é o dia que importa. A gente tem que deixar o convite também, né? Para as arquitetos, o design, cliente também, né? Cliente final, porque normalmente o cliente que a gente tem, sempre tem uma arquiteta, né? Junto, uma design junto. Então, a gente foca mais nas arquitetas e deixar o convite para ir lá na Autoral, conhecer a gente. Se caso tiver muito corrido, quiser que a gente leve alguns books no escritório, a gente também pode ir, mas o ideal é ir na Autoral para conhecer nosso universo, né? É diferente quando as pessoas vão lá ou quando a gente vai no escritório no meio da correria, né?
Então, a gente está aberta às visitas, a gente trabalha de segunda a sexta. Se caso tenha que fazer um atendimento no sábado de manhã, a gente agendando, a gente também pode fazer. E fica o convite. A gente está esperando, né, Gra? Todo mundo. Com um pãozinho bem autoral, com um cafezinho especial e muito amor aí de 3 mulheres que estão aí há longo tempo convivendo e agora trabalhando com essa grande empresa. Mariana, Graziela, obrigada. Obrigada. Mensalmente por terem vindo aqui no podcast. Adorei o papo com vocês. Legal. E estamos encerrando mais o nosso 5º episódio da nossa 2ª temporada. E vejo vocês no nosso último episódio da temporada. Tchau!